Olá, bom dia. Estamos no mês Lilás. Março é o mês todo lilás. Isso é para chamar a atenção para os perigos e os cuidados que se deve ter com câncer de colo de útero. Até porque a gente não está muito bem na fita. O Maranhão lidera o ranking de casos de câncer de colo de útero no Brasil, gente. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio conversar comigo sobre todos esses dados e o que se pode ser feito para reverter essa estatística foi a doutora Noeli Campos, que é oncologista, ou melhor, Noeli Gomes, que é oncologista. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Eu falei que a gente não está bem na fita e parece que a gente não está mesmo não, né? Nós somos o primeiro lugar no Brasil, é isso? Infelizmente, esses são os dados. O câncer de colo uterino é o câncer mais frequente em alguns anos aqui no Maranhão, revezando. Alguns anos é o câncer de mama, alguns anos é o câncer de colo do útero. No Brasil, o Maranhão é quem lidera essas estatísticas. É o estado com um maior número de casos de câncer de colo uterino. Na sua opinião, doutora, o que leva a gente a ficar nesse lugar assim, nada honroso nesse ranking? Isso se deve a questões como a aderência inadequada a medidas preventivas. Nós sabemos que desde 2014 a vacina contra o HPV ela está disponível. Então ela está disponível entre 9 e 14 anos. Então a população ela deixa de ir realizar a vacinação por vários motivos, desde motivos de preconceito dos pais acharem que estão incentivando os filhos a iniciar uma vida sexual, é isso não é verdade, por questões religiosas, por questão de achar que a vacina não é eficaz, por medo dos efeitos colaterais. E aqui no Maranhão nós temos uma adesão baixa em relação aos outros estados. Além disso, a questão de acesso aos exames ginecológicos, a qualidade do exame ginecológico. Então a gente sabe também que o diagnóstico precoce é fundamental para que a gente não lidere esse número de casos no Brasil. E também, quando a gente faz esse diagnóstico precoce, os tratamentos são efetivos. Então, muitas vezes, o Maranhão é responsável por maior número de óbitos em relação ao câncer de colo uterino no Brasil. Além da incidência de registros, temos de óbito também, né? A gente pode dizer que entre o câncer de colo de útero e o câncer de mama, a gente sempre teve uma campanha mais efetiva, uma divulgação maior do câncer de mama, até porque eu acho que é o órgão externo, a gente percebe mais essa coisa toda. De alguma forma isso influenciou ao longo do tempo nesses resultados que a gente está tendo agora? Sem dúvida nenhuma, o câncer de mama é mais frequente no Maranhão. Porém, quando a gente vê a proporção de câncer de colo uterino, que acaba ficando atrás do câncer de mama aqui no Maranhão, quando a gente vê a frequência, nos outros estados o câncer de mama também é o primeiro, mas o câncer de colo uterino às vezes está lá na quarta causa. E aqui no Maranhão está entre segundo e primeiro. O câncer de mama é o mais frequente, sem dúvida nenhuma, no mundo, no Brasil e no Maranhão, na grande maioria das vezes. Mas a campanha Outubro Rosa fez com que a população ela tivesse mais consciente sobre a necessidade da mamografia a partir dos 40 anos. Então a mulher já sabe que a partir dos 40 anos ela deve fazer a sua mamografia. Aquelas mulheres com história familiar, ela vai mais cedo no ginecologista. Isso é verdade. Porém, isso ajuda no diagnóstico do câncer de mama. O câncer de colo uterino, ele é uma doença um pouco mais silenciosa, depende do exame preventivo. Eu acredito que muito mais pelo desconforto também do exame preventivo, pelo acesso que é muitas vezes difícil. Com certeza é mais difícil, né? Porque, por exemplo, a mama, ela é exposta, ela é para fora. Você com um toque consegue de alguma forma perceber se tem alguma coisa errada. No colo do útero você não vai saber isso, só o médico vai saber. Aí já dificulta um pouquinho, né? Esse acesso hoje a esse diagnóstico, ele já está mais facilitado, vamos dizer? Ao do câncer de mama? Sim, de qualquer deles, do câncer de colo de útero, isso que você falou em relação ao
ao toque, ao autoexame é importante. O autoexame é importante para o autoconhecimento da mulher, mas ele não é o ideal. O que a gente fala muito nas campanhas do Outubro Rosa em relação à prevenção do câncer de mama é que a gente deve descobrir o câncer de mama muito antes de ser palpável. De ser tocado, verdade, então, né? por isso que os exames de rastreamento são necessários. A mamografia, ela pode diagnosticar um câncer de mama quando ainda está naquela fase, parecendo areinhas, microcalcificações. Ali são tumores milimétricos. Só lhe interrompendo, que são completamente imperceptíveis com toque. Totalmente imperceptíveis. Então, a ideia é a gente fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama e, colocando isso no câncer de colo uterino, fazer um diagnóstico precoce antes mesmo que tenha qualquer dor, qualquer sangramento, naquela fase que a doença está microscópica. Aí sim, as chances de cura se aproximam de 100%. Pois é, voltamos para a pergunta anterior, porque aí nesse caso só o médico vai te dar um resultado desse. Aí eu pergunto, esse acesso à rede de saúde hoje, ele é facilitado? Quer dizer, a mulher encontra com mais facilidade, ela tem acesso com mais facilidade a esse tipo de serviço? Não é tão fácil, especialmente aqui no Maranhão. A gente sabe que esse acesso é um pouco mais difícil. A gente sabe que para uma mulher do interior que tem filhos, que cuida da casa, é difícil ela colocar o exame ginecológico anualmente na sua rotina. Então, está muito aquém do que deveria ser. Isso não é a realidade só do Maranhão, é do norte e nordeste do Brasil. A gente tem que lembrar que os estados que lideram com o câncer de colo uterino são os estados do norte e nordeste. No sul, sudeste e centro-oeste, o diagnóstico ele é menos frequente. Então, nós precisamos ter campanhas e o Março Lilás, ele tem esse papel importantíssimo de trazer essas medidas de prevenção, porque a gente está falando de uma doença que ela é totalmente prevenível. Então, o câncer de colo uterino, se você realizar a vacinação contra o vírus HPV, que é o papiloma humano, o vírus papiloma humano, se nós fizermos a vacina, nós estamos prevenindo 90% dessas doenças. É verdade, é verdade. Ele é completamente... Isso é que choca um pouquinho mais, porque é uma doença que pode ser evitada, né? Pode ser evitada. Aqui, quais, assim, para quem não tem o hábito ainda de todos os anos fazer esse exame, de fazer esse acompanhamento médico regularmente, quais seriam os sintomas de alerta, doutora? Lembrar sempre que a gente deve diagnosticar antes dos sintomas se instalarem. Sim. Porém, se a mulher tiver dor na relação sexual, tiver sangramento vaginal sem uma causa definida, dor pélvica, dor lombar, emagrecimento, anemia por sangramento vaginal, esses são sintomas que devem motivá-la a procurar um ginecologista, mas sempre alertando a população. A gente deve diagnosticar mesmo antes de qualquer sintoma. Aí, falando desses sintomas aí, a senhora falou dor lombar. Até que ponto a gente pode associar uma dor lombar a um problema no colo do útero? Acho que não dá nem para juntar uma coisa com outra, quando a gente é leigo, quando a gente não entende nada, vai ser muito difícil de fazer o acompanhamento. Por isso que é importante essa consulta todos os anos, né? Aqui na capital, a gente pode dizer que já está um pouquinho mais facilitada, mas no interior do estado a situação está muito crítica. Sim. Não tem acesso as pessoas não têm acesso a um exame ginecológico, além de não ter acesso. Aquelas que têm acesso, muitas vezes não vão buscar o resultado, e aquelas que vão buscar o resultado, muitas vezes o exame não é feito com qualidade. E outra coisa que é importantíssimo, métodos complementares ao Papa Nicolau, ao preventivo. Às vezes a colposcopia, que é um exame que o ginecologista faz, ela é capaz de identificar lesões de uma forma mais eficaz do que o preventivo comum. Então, existem uma série de limitações e nós que trabalhamos com câncer de colo uterino, vocês que dominam essa comunicação, a gente tem esse papel de alertar a população. De alertar, com certeza.
Pois então nós vamos só fazer um intervalinho aqui na nossa conversa, vamos tomar uma água, o assunto é complicado, é difícil, mas nós vamos tomar uma água, vamos tomar o café e vamos continuar no próximo bloco. É só um minutinho, eu volto já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre o mês de conscientização sobre o câncer de colo de útero e eu estou conversando com a doutora Noeli Gomes, que é oncologista. A gente estava falando nos sinais que levam a isso e você falou uma coisa interessante. A dificuldade do acesso, quando se tem acesso não se vai buscar o resultado e quando se vai buscar o resultado não se faz tratamentos complementares. Uma coisa juntando a outra aí é que leva a gente a esse primeiro lugar, porque são a gente mesma que procura essas estatísticas, né? E aí, como é que se resolve uma situação dessa? Na verdade, o problema é multifatorial e deve ser trabalhado ali desde a unidade básica de saúde, desde o básico, desde o que a população tem acesso no interior do estado, o ginecologista, um preventivo coletado com qualidade. A primeira coisa de tudo é nós fazermos o papel. Quem é mãe, levar seus filhos a partir dos 9 anos para a vacinação, porque a vacinação ela é muito mais efetiva quando a vida sexual nem iniciou ainda. Depois, a mulher lembrar do seu papel de ir anualmente ao ginecologista e campanhas que possam melhorar a qualidade do nosso preventivo e colocar nessas redes básicas de saúde acesso ao exame de colposcopia, como eu citei anteriormente. Um preventivo normal, ele é um exame bom, ele é um exame eficaz, mas muitas vezes associado à colposcopia, tem situações em que um diagnóstico poderia passar despercebido e não passa porque a colposcopia não deixa passar. Ok, você falou, vamos voltar só a fazer um recortezinho para essa vacinação contra HPV. Ela foi uma vacinação cercada de polêmicas. Até hoje a gente tem muita polêmica a respeito, daí a baixa procura, né, tanto por meninas quanto por meninos nessa fase vacinável, vamos dizer assim. Até que ponto isso influencia muito? Você pode dizer, mas são crianças, elas ainda não iniciaram a vida sexual. Mas até que ponto isso vai fazer diferença num diagnóstico, não é nem diagnóstico, numa estatística, lá no final, doutora? Isso faz toda a diferença. Existem países onde não existe o câncer de colo uterino. Não existe câncer de vulva e vagina. Mas, gente, que maravilha. Nesse país que eu quero morar. São lugares em que a doença foi erradicada. Por quê? Por conta das campanhas de vacinação. Então, o HPV ele pode provocar mais de 10 tipos de câncer. Não é só câncer de colo uterino, não é só vulva, vagina, câncer de canal anal, boca, faringe, laringe, vários tipos de câncer têm relação com HPV. Então, vacinando meninos e meninas dos 9 aos 14 anos, a gente vai estar protegendo e essa população não vai adquirir o HPV. Portanto, não uma proteção antecipada para quando eles chegarem naquele momento de iniciar uma vida sexual, já estarem protegidos, coisa que não aconteceu com as mulheres de 50 a 60 anos, por exemplo. Elas não tiveram essa chance, né? Não tiveram essa chance. Mas a gente tem agora de oferecer aos nossos filhos e filhas, né? Quer dizer, essa é um cuidado, vamos dizer, é um cuidado da mãe, do pai com os filhos. Eu acho que existe um exercício simples que a gente pode fazer, inclusive para os telespectadores. Se você tivesse uma vacina que prevenisse o câncer no seu filho, você faria? Pois não. A vacina contra o HPV, ele previne o câncer. Então, nós estamos falando da prevenção de vários tipos de câncer. Aproximadamente 630 mil casos de câncer estão relacionados ao vírus HPV no mundo, 630 mil casos de câncer. Então a gente vai melhorar essas estatísticas, não só no Maranhão, não só no Brasil, e a gente ter como espelho esses países que conseguiram erradicar essas doenças que são HPV relacionados. Pois é, se a gente procurasse um pouquinho mais de informação
de saber que não vai nenhum incentivo, eu não estou fazendo apologia de vida sexual antecipada, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que a gente, vacinando, a gente está cuidando das nossas crianças para quando eles chegarem na fase que desejarem iniciar a vida sexual, eles já estarem protegidos e não fazer parte de estatísticas tão ruins assim como a gente tem agora no Maranhão, onde é um revezamento, veja só que coisa, é um revezamento de câncer de colo de útero com câncer de mama. É a escolha de Sofia, não tem para onde correr. As unidades básicas de saúde, que papel que elas têm nesse processo? Das campanhas de vacinação, que isso é prevenção, e do diagnóstico precoce. A gente falou muito das crianças, mas os pacientes que têm HIV de 9 até 45 anos, eles estão cobertos pela vacinação pelo SUS. Então, qualquer pessoa que tem uma doença que deprime o sistema imunológico, como, por exemplo, HIV, pessoas que têm um câncer em atividade, pessoas que têm o sistema imunológico deprimido porque usam corticoide ou algum imunossupressor, essas pessoas têm acesso à vacinação contra o HPV pelo SUS, dos 9 aos 45 anos. Já na rede privada, há uma ampliação da indicação, porque qualquer pessoa dos 9 aos 45 anos pode ter acesso à vacinação na rede privada. Aí vamos falar já da faixa etária mais elevada, que já está sujeita ao aparecimento desses cânceres. Quer dizer, a unidade básica de saúde também pode ser uma primeira porta na busca de tratamento, na busca de diagnóstico, não é? É isso mesmo. É isso mesmo. A unidade básica de saúde tem um papel fundamental para a gente melhorar essas nossas estatísticas. É o incentivo à vacinação, o incentivo ao exame ginecológico, melhorar a qualidade do exame ginecológico, fazer com que aquelas pacientes retornem para pegar o resultado dos seus exames preventivos, para que aquele diagnóstico, para que a rede aquela rede básica de saúde possa encaminhar para um serviço de referência numa fase precoce aqueles pacientes que têm um diagnóstico de lesões como NIC1, NIC2 e NIC3, elas podem ser tratadas de forma mais fácil pelo ginecologista. Aquelas pacientes que já têm um tumor invasivo, elas devem ser encaminhadas para um serviço de referência. Então, no meu ponto de vista, as unidades básicas de saúde têm um papel fundamental na prevenção do câncer de colo uterino, vulva, vagina. Até por estarem mais perto da população. Você pode dizer, eu não tenho acesso a um grande hospital, ao Denor Abelo, Hospital São Domingos, sei lá, todos os hospitais que de alguma forma fazem esse tipo de tratamento. Mas você tem uma porta de entrada, né? A unidade básica de saúde, que normalmente está acessível para todo mundo, é um primeiro ponto, vamos dizer, de apoio. No interior do estado acontece também dessa mesma forma? Quer dizer, eu acho que acontece até mais do que aqui na capital, não é isso? Eu percebo na minha vivência diária de consultório que as pessoas têm muito essa concepção assim, no SUS tudo demora. Mas eu ouço muito isso no meu consultório, no SUS tudo demora de pessoas que não tentaram ainda. É verdade. É verdade, sim, mas... É verdade que no SUS muita coisa demora. O SUS tem muitas limitações, mas nem sempre demora tanto, porque existe um agente de saúde, existe a unidade básica de saúde. Então, antes de dizer no SUS tudo demora, é muito importante a gente ver se vai demorar de verdade. É bom a gente ir lá, ver se vai demorar. Diz que o não a gente já tem, né? Não custa nada buscar o sim. Dá o mesmo trabalho de ficar pensando no não. Então, se você precisa de um diagnóstico, você está com algum probleminha, você está o certo era não deixar chegar a isso, como a doutora falou. Mas se a gente está com alguma desconfiança, não custa nada ir na unidade básica de saúde e a partir daí ver como as coisas caminham, né? Porque se ficar tentando prever em casa, aí não vai acontecer nada, né? Ou melhor, vai acontecer, né? E quando não está sentindo nada, vai de forma preventiva. Porque quem diagnostica de forma precoce tem chances de cura que se aproximam de 100%.
e Pois é, precisa de isso. muito menos tratamento. Quem tem o NIC só precisa de tratamento Que é ginecológico. NIC? Você já falou 2 vezes. São lesões não invasivas. É aquilo onde começa o câncer de colo uterino. O NIC vai virar uma doença invasiva. Então, se a gente descobrir a doença nessa fase não invasiva, o sucesso do tratamento é muito próximo de 100%. E o tratamento é menos invasivo. É completamente tratável? Completamente tratável. Inclusive o câncer de colo uterino é Sim, completamente tratável, né? Se ele está no estágio 1, as chances de cura são grandes e o tratamento cirúrgico, na grande maioria das vezes, já pode deixar o paciente sem doença nenhuma. Já nos estágios 2, a gente precisa de mais tratamento. Às vezes, cirurgia seguida de radioterapia e quimioterapia, ou radioterapia e quimioterapia associada. Então, quanto mais precoce é o diagnóstico, menos tratamento o indivíduo precisa e maiores as chances de cura. É uma dica assim bem legal. Você acha que o SUS demora demais? Então vai só para fazer o tratamento preventivo. Se for só preventivo, vai caminhar tudo legal, vai ficar tudo bem. Você vai descobrir o que tiver que descobrir logo no começo e, como diz a doutora, vai ser completamente tratável e curável. Suas chances de ficar sadio vai ser muito maior, né? E vamos tomar todas as precauções, gente. O março é lilás, mas a gente pode também pintar todos os meses de lilás, porque esse processo de conscientização, ele não fica restrito a um mês apenas. Se a gente pintar todos os outros meses com essa cor, a gente vai ver a importância para daqui a um tempo, quando eu conversar de novo com a doutora Noelle, ela me dizer que a gente saiu dessa estatística horrível de primeiro lugar. Esse é o primeiro lugar que a gente não quer ocupar de jeito nenhum, né, doutora? Isso, que a gente tome muitos cafés para comemorar. Comemorar, isso, gostei dessa. Vamos tomar muitos cafés para comemorar. Sempre que tiver um dado novo, você vem aqui, a gente comemora com café, com toda certeza. É meu lugar favorito de fazer qualquer comemoração. Doutora Noelle, muito obrigada mais uma vez pela sua participação no nosso programa e bom dia. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você que está aí do outro lado, bom dia também. Você já sabe que todo dia eu estou aqui falando de assuntos que de alguma forma vão impactar o seu dia a dia e a sua qualidade de vida. E a nossa intenção é melhorar sempre essa qualidade. Tchau e até a próxima.